Olá, tudo bom? Eu sou o professor Augusto Magalhães e estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje vamos abordar o assunto Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a falar sobre a Primeira Guerra Mundial, então, eu queria que você desse o like, se inscrevesse no canal e divulgasse o nosso trabalho. Quanto mais pessoas participarem do nosso canal, mais a gente vai poder ajudar vocês. Lembrando que essa aula aqui, ela foi feita especialmente para os meus alunos, para que eles possam rever o assunto, ou no caso daqueles que perderam a aula presencial na escola, possam ter acesso ao conteúdo. Então vamos lá falar de Primeira Guerra Mundial. Antes de começar a falar então da Primeira Guerra Mundial, do conflito, a gente precisa entender que tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial são conflitos característicos do capitalismo. Nunca antes na história da humanidade havia acontecido conflitos nessa magnitude que a gente viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E essas guerras mundiais, elas aconteceram, eu falo aqui que foram conflitos característicos do capitalismo, porque elas aconteceram na disputa por matéria-prima, por fontes de matéria-prima, fontes de energia, por mercado consumidor e aconteceram por mão de obra barata. Bem, então quais as principais causas da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, nós temos conflitos imperialistas envolvendo a Alemanha, sempre, mas envolvendo também a Inglaterra e a França. O primeiro conflito que a gente pode destacar é o conflito que a gente vai chamar de rivalidade anglo-germânica, ou seja, rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Por que aconteceu esse conflito que a gente chama de conflito anglo-germânico? A Inglaterra, até o surgimento da Alemanha, na segunda metade do século XIX, era a grande potência mundial no que concerne a questão da indústria, a questão bélica, a questão política. E na segunda metade do século XIX, então, os estados independentes que formavam a comunidade germânica vão se juntar e formar o país moderno que a gente conhece, a Alemanha. Essa Alemanha surge como uma grande potência política, econômica e militar, uma grande potência industrial. Então a Inglaterra se sente ameaçada e passa a desenvolver uma rivalidade com os alemães. Então daí a gente tem a rivalidade anglo-germânica. Outra rivalidade que a gente pode destacar é a rivalidade franco-germânica. O próprio nome diz, rivalidade entre França e Alemanha. Essa rivalidade acontece porque a França não se conforma de ter perdido dois territórios importantes na Guerra Franco-Prussiana. Lembrando que a Prússia foi o estado germânico que liderou a unificação da Alemanha. Então, lá no passado, na época da unificação da Alemanha, aconteceu um conflito com a França. A França teve que ser expulsa do território que iria mais tarde formar a Alemanha. Nessa disputa da França com a Prússia, a França perde dois territórios importantes, os territórios da Alsácia e Lorena. Esses territórios são ricos em carvão mineral e em ferro. O que quer dizer isso nesse contexto da disputa dessas grandes potências? Carvão mineral quer dizer fonte de energia para a indústria e ferro quer dizer fonte de matéria-prima para a indústria. Então a França nunca se conformou de ter perdido esses territórios na Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu mais ou menos lá por 1870. Então a gente tem aí a rivalidade franco-germânica compondo
esse cenário de conflitos sempre envolvendo a Alemanha. E esses conflitos evoluem para alianças militares. Então a gente vê aqui, num segundo momento, se formarem alianças militares envolvendo essas grandes potências. A primeira aliança que a gente destaca é a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha e que traz também na sua composição o Império Austro-Húngaro e a Itália. A segunda aliança, que é rival da Tríplice Aliança, é a Tríplice Entente. Entente vem de entendimento. Ela é liderada pela Inglaterra e junta também a França e a Rússia. É importante a gente destacar que o mundo capitalista não suportou três grandes potências industriais. Então a gente tem a princípio a Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, seguido pela França e, em terceiro lugar, surge a Alemanha, ameaçando diretamente a Inglaterra. Então o mundo não suporta três grandes potências industriais e o conflito fatalmente acontece. Nesse cenário, a gente vê que o conflito está armado, só falta alguém dar o primeiro tiro. Nós temos rivalidade franco-germânica, rivalidade anglo-germânica, nós temos formação de alianças militares, a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, e nós temos também o incentivo por parte dessas potências do nacionalismo. Nós temos uma corrida armamentista. Para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial estreiam armas como metralhadora, tanque de guerra, submarino e aviões. Então acontece uma corrida armamentista onde essas potências vão procurar desenvolver armas com maior poder de destruição, com maior alcance, e surgem então essas novas armas que vão estrear na Primeira Guerra Mundial. Eles também incentivam o serviço militar obrigatório, incentivam o nacionalismo também. Então nós temos aí um conflito se armando, literalmente, e só precisa alguém acender esse pavio. A França está a fim de briga, a Inglaterra está a fim de briga e a Alemanha também está a fim de briga, e todos estão preparados para o conflito. E o conflito começa por algo inesperado, algo que não está, que não tem relação com, pelo menos aparentemente, com o conflito maior entre as potências. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ao fazer uma visita à Sérvia, que era um país dominado pelo Império Austro-Húngaro, que reivindicava a sua libertação, a sua independência, é assassinado pela iniciativa de um jovem sérvio que tomou uma atitude individual. Ele participava de uma organização chamada Mão Negra, mas a atitude dele, ao que tudo indica, o que ficou na história, é que a atitude dele foi uma atitude individual. Ele tomou a iniciativa do assassinato, de partir para o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Obviamente, o Império Austro-Húngaro pediu a punição do assassino. A Sérvia não foi atendida no todo ao pedido do Império Austro-Húngaro, que queria julgar o assassino do Francisco Ferdinando no Império Austro-Húngaro, e isso foi negado, e então o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Isso vai, para a gente entender o conflito da Primeira Guerra Mundial, o início do conflito, essa declaração de guerra à Sérvia vai ativar a aliança da qual participa o Império Austro-Húngaro, que é a Tríplice Aliança, que faz parte a Alemanha e faz parte também a Itália.
Então a Alemanha oferece apoio ao Império Austro-Húngaro. Os outros países, se sentindo ameaçados, também entram na guerra e começa o conflito que vai se generalizar pela Europa. E então esse fato, o fato do assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, vai desencadear o conflito da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial segue com uma característica muito importante, muito peculiar, muito importante que a gente tenha em mente, que é a Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras a gente pode ver nessa imagem aqui, é aquela guerra onde os soldados se entrincheiram, onde os soldados fazem as suas trincheiras de um lado, do outro lado os soldados inimigos também ficam entrincheirados. E o importante da Guerra de Trincheiras na Primeira Guerra Mundial é que ela vai causar o equilíbrio da guerra. Então a Alemanha avançou bastante, invadindo o território francês, e só parou no momento em que começaram a Guerra de Trincheiras. Então a partir daí não passam mais soldados, não passam mais tanques de guerra, e então a guerra fica num equilíbrio que vai durar quase todo o período do conflito. Tá? Só vai desestabilizar depois com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. É importante a gente destacar ainda que a Alemanha, embora esteja avançando e dando conta do combate dos seus inimigos, ela está numa situação difícil, porque ela está lutando em digamos assim, em três frentes diferentes, três frentes de batalhas diferentes. Ela, na frente ocidental, enfrenta diretamente a França, com a ajuda da Inglaterra, e na frente oriental enfrenta a Rússia. Num terceiro fronte de guerra, ela enfrenta diretamente a Inglaterra nas guerras no mar. Como você sabe, a Inglaterra possui uma posição insular, ela é uma ilha, a Inglaterra é uma ilha, e isso então dificulta a penetração dos alemães na Inglaterra. Isso vai ser fundamental, assim como foi fundamental também na época do bloqueio continental estipulado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Então, três frentes de batalha. É importante a gente entender que haviam três frentes de batalha. Nas três a Alemanha estava presente, enfrentando seus adversários. Então surge um fato importante na Primeira Guerra Mundial, que é a saída da Rússia da guerra. O que aconteceu? A Rússia havia entrado num processo de revolução, que foi o processo da Revolução Russa de 1917. O povo russo exigiu que os bolcheviques retirassem a Rússia da guerra. O Lenin, ao assumir o poder, atendeu. A Rússia se retirou da guerra para se rearrumar enquanto país, enquanto nação, para seguir os avanços da Revolução Russa, e isso vai causar então um enorme impacto na Primeira Guerra Mundial, principalmente porque na frente oriental a Alemanha vai ter um descanso, ela vai se voltar então apenas para a frente ocidental e para o combate no mar com a Inglaterra, principalmente combate de submarinos. Porém, um segundo fato importante vai acontecer. Após a saída da Rússia, entra no conflito diretamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra não porque a Alemanha havia afundado um navio americano, mas porque, principalmente, os Estados Unidos investiram bastante dinheiro em socorro à Tríplice Entente. E o avanço da Alemanha contra seus adversários preocupa bastante os Estados Unidos, que não poderiam perder aquele recurso investido na guerra. A guerra era financiada, ela estava sustentada financeiramente por recursos norte-americanos. Eram os norte-americanos que emprestavam dinheiro para a Inglaterra, para a França, que subsidiavam eles
de material, de armamento, de material para manter os soldados no fronte de batalha. E à medida em que a Alemanha avança na guerra, que a Rússia sai da guerra, os Estados Unidos então se sentem na obrigação para preservar o seu investimento de entrar na guerra. E essa entrada dos Estados Unidos vai desequilibrar o conflito. Os americanos então entram na guerra e a Tríplice Entente vence o conflito, deixando a Alemanha em situação difícil. Ao entrar no conflito, então os Estados Unidos ajudam a Tríplice Entente a vencer. Os Estados Unidos vão desequilibrar a guerra a favor da Tríplice Entente. É importante ainda a gente observar que quando a gente fala da Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, a gente fala às vezes em aliados. Isso pode causar uma confusão, porque a Tríplice Aliança, que a gente poderia considerar como aliados, é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Mas quando a gente fala em aliados, a gente está falando da Tríplice Entente: Inglaterra, França, Rússia e depois a entrada dos Estados Unidos. Então, muito cuidado quando falar em aliados, a gente está falando da Tríplice Entente e não da Tríplice Aliança. E quais as consequências da Primeira Guerra Mundial? Bem, uma das primeiras consequências é a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações era uma organização multilateral, uma organização de várias nações que venceram a Primeira Guerra Mundial, e ela funcionava mais ou menos como funciona a ONU, que a gente conhece hoje. A grande função da Liga das Nações seria evitar um conflito armado nas proporções que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918. Então, esse era o objetivo da Liga das Nações, evitar um conflito, evitar novos conflitos, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Porém, a Liga das Nações vai fracassar nesse intento. Logo depois, em 1939, surge a Segunda Guerra Mundial. Então, pouco mais de 2 décadas após o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente tem então a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações então fracassou, não deu certo. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi a humilhação da Alemanha no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de ter um exército regular, proibiu a Alemanha de ter alguns armamentos. O Tratado de Versalhes ainda devolveu para a França os territórios da Alsácia e Lorena. A Alemanha também é obrigada a devolver seus territórios coloniais e pagar uma pesada indenização de guerra aos países vencedores. Essa humilhação da Alemanha no Tratado de Versalhes vai desencadear então o que a gente vai conhecer como revanchismo alemão, onde a Alemanha vai querer se vingar daqueles países que a derrotaram na Primeira Guerra Mundial, que a humilharam na Primeira Guerra Mundial. E o Hitler vai usar muito bem isso, para desenvolver a sua tese do pan-germanismo, do Terceiro Reich. Hitler vai surfar nessa onda. Como consequência também a gente tem, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, todos aqueles que participaram diretamente do conflito, uma desordem social, política e econômica. Os países que participaram diretamente da guerra estão com a sua capacidade produtiva destruída, tanto na indústria quanto na agricultura, milhares de mortos. Então, uma situação que leva à fome, à miséria, à violência. Então, tem aí o crescimento da violência na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos países que participaram então
diretamente do conflito. E uma outra consequência importante é o surgimento dos Estados Unidos como uma grande potência, mundial, né? Se a gente for ver que o conflito se deu entre aquelas nações capitalistas mais industrializadas que queriam ter a hegemonia geopolítica ali na Europa e consequentemente do mundo, elas entraram em conflito, todas perderam e quem ganha a guerra, se a gente pode considerar um vencedor da guerra aí, seria os Estados Unidos, né? Que surge, ele consegue, né? Os Estados Unidos conseguem a posição que todos queriam. A Inglaterra queria deslocar a Alemanha da posição de grande potência industrial, a Alemanha queria deslocar a Inglaterra e acabou que no final quem surge como uma grande potência econômica mundial, militar e industrial são os Estados Unidos. E a gente pode considerar também como mais uma consequência da Primeira Guerra Mundial o surgimento do primeiro país socialista no mundo, né? O Marx previu que o socialismo iria surgir das contradições do capitalismo. Ele não pensou muito bem assim, né? Como aconteceu na Rússia. Ele achava que o socialismo iria surgir em um país altamente industrializado, onde os conflitos de classe, né, trabalhador, patrão, fosse se acirrando, fosse as últimas consequências. Não foi assim. A Rússia era um país semi-feudal, era um país agrário, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o surgimento do primeiro país socialista no mundo ela acontece justamente das contradições do capitalismo. Outra consequência da Primeira Guerra Mundial é a reorganização do mapa político da Europa. O Império Austro-Húngaro vai desaparecer, no lugar dele vai surgir a Áustria e a Hungria, e vão surgir também países como Tchecoslováquia, Iugoslávia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. A gente também pode considerar como consequência da Primeira Guerra Mundial, obviamente, a Segunda Guerra Mundial, né? Que vai ser assunto de uma próxima aula. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like e continue comigo nas próximas aulas.